Temos informações sobre o Corinthians com a repórter Lívia Laranjeira. Oi, Barreto. Boa tarde para você, a todos os amigos ligados no Seleção. O Corinthians treinou na manhã dessa terça-feira aqui no CT Joaquim Grava e não tem essa de descanso, não, só por causa da pausa no Campeonato Brasileiro, viu? Foi treino firme, treino forte aqui no CT do Corinthians, com a presença dos titulares, mas algumas ausências importantes. O Corinthians tem 4 jogadores que estão servindo as suas seleções, né? O Cássio e o Fagner com a seleção brasileira, Balbuena e Romero com a seleção paraguaia, e ainda tem alguns desfalques. Guilherme Arana segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita. A expectativa, a previsão inicial era de que ele ficaria afastado por até 5 semanas, então tem ainda um longo tempo de recuperação, deve voltar lá pelo fim de semana do dia 23, 24 de setembro. Hoje também não vieram programados o Rodriguinho e o Carlinhos, que estavam na academia. O Pedrinho ainda está se recuperando de uma cirurgia para retirada das amígdalas. O Danilo, que estava de volta depois de um longo período se recuperando de uma cirurgia, agora teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda, então também desfalca o Corinthians, deve ficar fora por mais ou menos um mês, então o Corinthians segue tendo problemas com o elenco. De qualquer forma, a gente teve um treino, como eu disse, bastante forte por aqui, e aí depois do treino a gente teve a presença do Jadson na coletiva, mais um jogador que está voltando, que está se recuperando, e aí ele falou da importância dessas 2 semanas de pausa no Campeonato Brasileiro, justamente para esses jogadores que estão saindo do departamento médico, que estão recuperando a forma física, ele próprio é um deles. Eu acho que essa pausa, na minha opinião, vai ser importante, independente da semana que teve o jogo contra o Vitória. Acho que derrotas acontecem no Campeonato Brasileiro. A única coisa que a gente tem que fazer é continuar focado, como a equipe sempre estava nos jogos. Nesse último jogo a nossa equipe acabou jogando bem, a bola não acabou entrando, né? Mas é manter a cabeça em pé. Temos uma gordura aí que conseguimos construir durante o campeonato. Então, acho que essa semana aí, eu acho que para mim, que estava voltando agora com a fratura, acho que vai ser importante aí para dar uma recuperada aí na parte física. De qualquer forma, o discurso do Jadson ainda é de tranquilidade, ele sabe que o time abriu uma boa vantagem e acha que é tudo uma questão de manter a confiança, de manter essa tranquilidade para continuar aí no caminho no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio do Corinthians é o clássico contra o Santos na Vila Belmiro, no dia 10 de setembro, depois dessa semana com datas FIFA, com jogos das eliminatórias. Tá certo, Barreto? Eu volto com você. Bom programa. Obrigado, Lívia. Sobre essa avaliação do Jadson aí, né? Eu acho interessante que a gente fica discutindo assim, a vantagem do Corinthians caiu para 7 pontos. Tipo, pô, agora... Não, e não caiu ainda. Não vai dar mais para segurar. Não caiu ainda. Nem caiu. Pode cair para 7 pontos. O Corinthians está correndo aquele perigo real e imediato, né? Aquela coisa, não é isso ainda. O perigo que o Corinthians está correndo é dele mesmo. O problema do Corinthians das lesões, é com ele né, mesmo. Mas são as lesões ou você acha que é algum desgaste do estilo de jogo? Não, as coisas mudaram. Tem algumas coisas que estão mudando. Vamos olhar para alguns jogos do Campeonato Brasileiro no primeiro turno. O próprio jogo contra o Grêmio, né? Em que o Corinthians... O pessoal que printa, por favor, já printa, já prepara. Prepara o print, vamos lá. Não, cara, porque algumas vitórias do Corinthians... Prepara o print. Algumas vitórias do Corinthians vieram, né, com toda a qualidade do trabalho, do Carille e tal. Isso, inquestionáveis. Esse jogo contra a Chapecoense, a meu ver, o Corinthians jogou nada. Mas nada. Nada mesmo. Aí fez o gol com méritos e ganhou o jogo. Nos últimos 6 tempos que eu vi do Corinthians, 2 contra o Vitória, e eu vi os 3 jogos, trabalhei nos 3 jogos, 2 contra o Vitória, 2 contra a Chapecoense e 2 contra o Atlético Goianiense, 50% deles, o Corinthians jogou nada. Jogou mal. Muito mal. Né? Então, assim, contra o Atlético Goianiense, teve criação, primeiro tempo não foi tão bom, mas foi bom. O Fagner perdeu o gol. No segundo tempo, também o Corinthians perdeu o gol. O Cleison, sem goleiro, cabeceou para fora. Só que essa bola estava entrando no primeiro turno. E entrou. Entrou tanto que foi absolutamente atípico, o que não tira mérito de time bem treinado, treinador muito bom, claro que não, mas, a meu ver, tem sim uma queda,
queda de rendimento, queda de quem entra na vaga do titular não rende a mesma coisa. Individual. Individual. Não é coletiva. Exatamente. O sistema continua funcionando. O time continua jogando direito. E criando. Aí, por exemplo, elenco. Se vai contra o Atlético Goianiense. Quando o Corinthians criou o suficiente para ganhar no segundo tempo, o goleiro Goianiense, terceiro goleiro, fez uma atuação espetacular. Como o Massini disse no primeiro turno, isso provavelmente não teria acontecido. Mas aí na primeira bola, no cruzamento, quando acontece o gol, o Casim tá ali. Se fosse o Jô, provavelmente ganharia aquela bola por cima. Rodriguinho marcou golaços no primeiro turno. Golaço contra o Atlético Mineiro, entra na área, corta. Outro jogo vai lá, bate de fora da área no ângulo. Ele continua chegando do mesmo jeito na meia-lua, ele continua com o mesmo chute, só que o chute agora tá passando 10 centímetros longe do gol. Sabe o que atrapalhou o Corinthians? A paralisação do campeonato. Por incrível que pareça, porque o time tava num embalo tão positivo que o tempo de treinar 100 jogos deu uma quebrada nisso. E não é tão incomum assim no futebol. A gente vê time, por exemplo, principalmente aqui no Brasil... Isso aí eu acho uma loucura que você tá falando. Não, mas funciona assim. Não. Funciona assim. Não. Funciona assim. Não tô comparando os times. Eles estavam bem hoje. Não tô começaram entrosados. Não tô comparando os times, mas, por exemplo... Você pega o São Paulo, que passou pelo River e pelo Toluca na Libertadores, parou a Libertadores, foi jogar contra o Atlético Nacional. Caiu de rendimento. Você pega... corta times assim, por exemplo, vou dar um exemplo o mais esdrúxulo, não estou comparando com o Corinthians, sei que isso não vai aparecer no print. Once Caldas, campeão de 2004, ganhou na Libertadores do Santos, tirou o São Paulo e ganhou do Boca Juniors. Se você para o mesmo campeonato, aquele time não ganha o campeonato. Eu entendo o que você está dizendo. O time que não é tão bom tecnicamente, quando ele está embalado, os jogadores rendem, bom tecnicamente. Eles podem render mais do que normalmente renderiam. Beleza, no limite. Porque o Corinthians, o Corinthians não tem problema de confiança. Ok, Vitor, mas peraí. Não tem problema nenhum. Aí você tem um tempo para melhorar ainda mais o que você pode fazer, ajeitar ainda melhor. Isso, na minha visão, dá pra melhorar? Pode ser. Claro que dá. Quanto? Claro que dá. Dá pra melhorar tudo. Do Corinthians, no final então não precisa treinar. Vamos jogar quarta, domingo, quarto domingo. O treino faz mal? Não, o treino faz bem. Ah, bom. O problema do Corinthians nesses jogos, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, principalmente, é finalização. Precisão na hora de finalizar. Então, aí muda. Aí é quem tem. Então, não tem nada a ver com o tempo que parou. Porque se tivesse o Jô lá, teria feito o gol que o Casim não fez. Eu acho, então, assim, eu acho que a paralisação atrapalha. Eu cheguei a comentar isso aqui com o Fernando Diniz. Quando teve a paralisação, ele falou assim, se eu fosse técnico, eu não queria paralisação. Mesmo podendo recuperar alguns jogadores, mesmo podendo treinar, melhorar um pouquinho a posse de bola, que eu acho que o Corinthians pode, para ter mais ainda controle dos jogos. Mas, no final das contas, eu acho que a paralisação acabou atrapalhando. Porque algumas coisas que funcionavam pararam de funcionar e são lances individuais. Então, mas aí parou de... na conta do técnico. Então, mas não tem a ver a paralisação, a bola do Rodriguinho que passa 10 centímetros fora e tava entrando. Você acha que se o Palmeiras perde o Gabriel Jesus no final do ano passado, tem mais 1 mês e meio, 2 meses, e chegam esses jogadores que chegaram agora, você acha que, por exemplo, o Tietchan teria caído de rendimento? Você acha que o Jean teria caído de rendimento? Cara, futebol. Difícil dizer, mas tô falando tudo que eu aprendi na vida. O Dr. Sócrates me dizia uma coisa sempre. Assim, tive momentos da carreira em que eu chegava na frente do gol, eu estava inspirado, o gol parecia enorme, eu batia, eu tinha certeza que ia fazer no gol. Quando eu tava... Não, tudo bem, tem um momento. Eu não tô desprezando... O gol parecia que diminuía. Eu não tô desprezando o momento. O gol diminuiu um pouco para alguns jogadores. Eu acho que tudo bem, tem a questão do momento. O cara tá num momento de confiança. Mas, por causa desse tempo, o cara perder a confiança, isso não cabe na minha cabeça. Eu acho que é 1, 2, 3, perde embalo e aí... perde um pouquinho a confiança, não tá com falta de confiança. Perde 1, 2, 3, aí não é porque ficou sem jogar. Poxa, em tese, você tem que melhorar. Para quem pode melhorar. Mas pode. Depois desse momento DR em São Paulo. Eles estavam bem, hoje eles estavam comportadinhos, se cumprimentaram educadamente no começo do programa. Começaram entrosados, né? Desandou. Qual foi o momento do primeiro turno que a gente viu o Corinthians, começou a ver o Corinthians como candidato à disputa, não diria nem do título ainda, mas foi o momento em que o Corinthians começou a não perder de ninguém, né? Não, todos os momentos. Quais foram as 3 primeiras partidas e os 3 primeiros resultados? Empatou com a Chapecoense em casa. Aí você falou, opa, esse é o Corinthians que eu estava esperando no Campeonato Brasileiro, que vai ter alguma dificuldade. Aí depois ganhou do Vitória e do Atlético Goianiense. Né? Fora de casa, né?
bons resultados, mas que naquele momento não dizia nada. Vai ganhar duas equipes que, na nossa percepção, estariam na zona de rebaixamento e que, de fato, estão brigando contra o rebaixamento. Aí depois a sequência ficou boa. Aí que o Corinthians começou a aparecer, se candidatar a disputar, não diria ainda o título talvez contra o Grêmio, mas ao alto da tabela. O título, a vitória fora de casa contra o Grêmio. Contra o Grêmio mostrou que o Corinthians estava na briga. Tem duas vitórias marcantes, contra o Grêmio e contra o Palmeiras fora de casa. Sim, mas antes, o Corinthians ganhou do Santos e ganhou do Vasco fora. Assim, goleou o Vasco. Isso, já estamos no campeonato, tá? Vamos disputar o campeonato. Relativamente. E agora é essa sequência que vai aparecer. Essa sequência vai ser a prova do que a gente vai ter no final. Se a gente vai ter uma disputa de campeonato ou se o Corinthians vai finalizar como campeão tranquilamente. Eu queria só discordar um pouco quando o Birner fala dessa coisa da falta de jogo. Eu também acho que não é isso, não. Até porque, se você pegar os dois jogos, tanto contra o Vitória quanto o Atlético, que foram em casa, o Corinthians criou o suficiente, jogou o suficiente para ganhar os dois jogos, né? Quer dizer, aí por questão de detalhe, e acho que são detalhes técnicos, nesse sentido eu concordo com o Birner, eu acho que a ausência do Jô e, sobretudo, a ausência do Arana, que é um jogador de muito boa movimentação, ele é um cara que é assistente, ele mete os caras na cara do gol. E acho que tem um outro problema, que é a volta do Jadson. Ele ainda não voltou ao seu que ele estava jogando antes da contusão. E, coincidentemente, nesse começo de segundo turno, o Rodriguinho, que supriu bem a ausência do Jadson na contusão, o Rodriguinho não está jogando bem. O Rodriguinho não tem feito boas partidas nesse começo de campeonato. Então, acho que tudo isso somado levaram o Corinthians a perder duas em casa. Mas, eu repito, nos dois jogos que ele perdeu em casa, ele fez o suficiente para ganhar os jogos. Inclusive, acho que jogou muito melhor contra o Atlético Goianiense do que ele tinha jogado contra o Vitória. Contra o Chapecoense, eu concordo que a Chapecoense, realmente, quando ele jogou mal, achou um gol lá no final. Mas contra o Atlético Goianiense foram 32 finalizações, bola na trave, o goleiro adversário saiu como o herói do jogo, melhor em campo e tal. Perderam 2, 3 gols ali na cara. O Fagner perdeu um gol com o gol aberto no primeiro tempo, o Cleison perdeu um gol com o gol aberto no segundo tempo. Enfim, não me parece ser um problema de falta de ritmo. E além disso, foi pouco agredido. Levou um gol e quantas defesas fez o Cássio no jogo? Uma no primeiro tempo. Uma no primeiro tempo. Eu acho que o Vitória jogou melhor que o Corinthians, apesar do primeiro tempo do Corinthians bom. Acho que o Vitória jogou melhor que o Corinthians. Concordo plenamente com a atuação com o Milton em relação ao jogo com o Atlético Goianiense. Acho que se o Jô tivesse em campo um desses montes de cruzamentos, teria terminado em gol ou até engraçado, mais. Né? Enquanto o Milton falava, a gente mostrava o Corinthians só perdendo gol contra o Atlético Goianiense. Você ia falando em umas 3 chances seguidas. Só que, por exemplo, eu também tenho convicção que, mesmo com a ausência do Jô, esse mesmo jogo contra o Atlético Goianiense teria um resultado diferente no primeiro turno. Com as mesmas chances, tudo exatamente igual, a bola entraria. Olha aqui, gente, futebol tem que pensar também no desempenho dos outros. O Corinthians precisa ser alcançado, né? E se você pega aquelas bolinhas do Globoesporte.com, dos 5 últimos jogos, você tem com 3 vitórias. É claro que o Corinthians tem 3 vitórias e essas 2 derrotas que a gente já avaliou aqui como derrotas que podem ser indicativas que alguma coisa está dando errado. Você tem o próximo, depois dele, é o Atlético Paranaense, que tem mais uma derrota e um empate. Depois, lá para baixo, você tem o Vitória, que tem 4 vitórias e um empate. Que não está na disputa. Ou seja, ninguém que está ameaçando o Corinthians conseguiu 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Eu diria mais, ninguém está ameaçando o Corinthians. O Campeonato Brasileiro... Até porque em 3 jogos o Corinthians perdeu 2, ou seja, 33,3% de aproveitamento, e ninguém alcançou o Corinthians. O Corinthians tem 7 pontos de vantagem. 10 pontos de vantagem que podem virar 7 se o Grêmio ganhar. Porque o Grêmio não ganha, o Santos não ganha. Mas é isso. Ganha. Antes da gente ir para o intervalo, tem que fazer um registro aqui. Eu vi, não deu para destacar na hora. Pintou um tweet ali de um internauta que é socorrista, ou seja, ele trabalha à beira do campo, em eventos esportivos, e ele lembrou que no futebol, a mensagem era direcionada ao doutor Luiz Fernando Correia, ele disse, olha, doutor, no futebol é até bom, nos outros esportes a situação é pior ainda. Então, só para a gente não ficar, é claro, a gente está falando de futebol, em função do que ocorreu com o Lucas Prato, mas é um debate que tem que ser levado aí para todos os esportes. E segundo o nosso telespectador, internauta, que é socorrista, a situação nos outros esportes nem ambulância ainda tem, pior. Né? Nem ambulância, imagina, não tem ninguém. Aí, Léo, apareceu de volta aí, né? Enquanto eu estava falando. Muito bem. Obrigado, então, ao nosso internauta pela participação. Intervalo no Seleção. Voltamos já.